Olá pessoal, bom dia. Dando prosseguimento ao vídeo anterior, então eu vou falar sobre projeção consciente. Então veja bem, olha, como eu disse no meu projeto, né, eu descrevo de maneira pormenorizada o passo a passo de uma projeção consciente. Tá? Então olha, aqui dentro daquele tópico vigília física anterior, né, procedimentos, né, que você deve tomar antes de tentar uma projeção consciente. Tá certo? Então, olha, percepções ainda no quarto de dormir. Então, olha, são detalhes que você, são detalhes, né? Então, olha, são coisas que você pode, fatos, assim, situações que você percebe ainda deitado no seu quarto de dormir. Se você tem esse hábito de se projetar, né, o projetor consciente ele está habituado com a sua base física, então ele já sabe os sinais de uma projeção consciente. Né? São vários sinais, vários detalhes, né? Então, olha, nos momentos que antecedem uma projeção consciente, pode acontecer, como já citado anteriormente, de o projetor consciente começar a ver espíritos no seu quarto de dormir. Então é muito comum, né? O projetor consciente estar deitado é um dos detalhes, né? um dos sinais, né? Que precedem uma projeção consciente. Um deles. Tá certo? Então você está deitado lá no seu quarto de dormir, lá na sua cama, né? E você pode começar a ver espíritos dentro do seu quarto. Então, olha, certa vez, quando eu tinha 29 anos de idade, fui deitar para dormir, pois já era noite. E estando deitado em decúbito dorsal, de barriga para cima, comecei a ver no alto do meu quarto alguns espíritos que já me aguardavam para conversar comigo, logo que eu deixasse o corpo humano durante a projeção consciente. Não era propriamente clarividência, mas algo que se assemelhava a uma tela de televisor que abriu no alto do quarto, através da qual eu pude visualizar 2 ou 3 espíritos conversando entre si e olhando para mim. Então veja, quem lida com espiritualidade passa por situações de clarividência, de projeção consciente, ou de vários tipos de fenômenos parapsíquicos, assim, que são assim, completamente inusitados, e sempre tem novidades, surpresas diversas nesse sentido. Então, olha, eu estava deitado no meu quarto, nesse quarto, no meu quarto de dormir aqui, né, deitado, e não foi a clarividência que abriu, abriu uma tela no alto do quarto, assim, eu estava deitado, abriu um tipo de uma tela que parecia um televisor desses de LCD, assim, no alto. Tá? E eu vi uns 2 ou 3 espíritos, eles conversavam, eu vi perfeito como uma televisão, assim, no alto do quarto. Eu vi ali uns 2 ou 3 espíritos ali conversando entre eles e olhando para mim ali, eles estavam esperando eu deixar o corpo físico, né, na projeção consciente, para poder conversar comigo. Tá certo? É um tipo de um televisor, assim, uma tela que abriu, assim, no alto do quarto, eu estava deitado, né? Tá certo? Eu vi aquela tela, abriu aquela tela assim, eu vi 2 ou 3 espíritos ali. Então, a gente vê situações, aparições, assim, certo? São situações diversas, né? Então, olha, agora veja bem, olha, na projeção consciente existem os preparativos, né? O antes, durante e depois. Então, são N situações, né? Tá certo? Então a pessoa interessada deve procurar se informar, né? Isso com base em vários autores, obviamente. Deve consultar vários autores, né? Esse é o ideal, né? Tá certo? Eu apenas estou contribuindo com a minha experiência pessoal, então eu coloco vídeos e tem aí projeto. Algumas pessoas já andam lendo por aí, né? Que eu distribuo gratuitamente. Então veja bem, olha, agora há pouco eu citei algo que pode acontecer quando você está se preparando para se projetar, ainda no seu quarto físico, lá na sua base física, né? Ainda deitado lá, você está se preparando para se projetar. De repente você pode ver espíritos no seu quarto. Ou através da clarividência, ou eles podem aparecer para você de alguma maneira, dar dicas, te orientar naquele sentido de se projetar, né? Em questões de energia, respiração, tá certo? Várias situações, né? Então agora um outro detalhe aqui, tá?
Porque tem o antes, que nem eu falei, o durante e o depois. Agora veja bem, quando você retorna, você esteve, suponhamos que você esteve projetado lá no plano extrafísico, aí você retornou para o seu corpo físico, está retornando, ainda não despertou, você ainda está fora do corpo. Então olha, naqueles momentos que antecedem o seu despertar aqui no plano físico, antes de você despertar, pode acontecer muitas situações ali, tá certo? Então olha, é comum, ao retornar para o corpo físico, logo ao término de uma projeção consciente, acontecer de alguns espíritos abordarem o projetor consciente, estando mesmo ainda no plano extrafísico, para tentar transmitir-lhe algum recado. Pode ser ex-familiares, ex-colegas, ou mesmo espíritos estranhos a nós. Então veja, um pouquinho antes ali, você já está nas proximidades ali da sua casa, da sua base física, né? Ou mesmo já dentro de casa. Tá certo? Então você pode ser abordado por espíritos perto da sua casa, nas imediações, ou dentro da sua casa, os espíritos tentando transmitir algum recado para você. Tá certo? Isso é muito comum para quem é projetor consciente. Tá certo? Então, olha, você pode se deparar com ex-familiares, com ex-colegas seus que já desencarnaram, né, ou dessomaram, né? E mesmo com espíritos estranhos para você naquele momento. Tá certo? Pode ser, às vezes, conhecido de outras vidas passadas. Tá certo? Naqueles momentos que, antes de você despertar no plano físico, que nem eu falei, pode acontecer de você ser abordado por espíritos tentando transmitir algum recado para você. Tá certo? Tanto nas imediações da sua casa, como dentro da sua própria casa. Dentro da sua base física, às vezes dentro do seu quarto de dormir. Então, isso costuma acontecer poucos segundos antes de despertarmos no plano físico. Tal fato sempre ocorreu comigo, tanto dentro da minha própria casa, como nas suas imediações. Às vezes eu desperto e ainda vejo alguns desses espíritos conhecidos dentro da minha casa, mesmo estando deitado na cama, ou como é comum, quando eu vou ao banheiro urinar ou beber água na cozinha. Né? Então veja bem, às vezes eu desperto, às vezes eu vejo ali o espírito ali de pé, ali dentro algum espírito conhecido, alguém que eu conheço ali dentro, ao lado da minha cama ali. Eu olho ali assim e vejo o espírito daquela pessoa ali. Às vezes eu levanto, né? Ainda estou percebendo a presença de pessoas conhecidas ali, que eu conheci quando vivas aqui, sejam familiares ou pessoas que eu conheci em algum lugar, tá certo? Então olha, quem eu disse, isso daqui são situações. Agora, tanto nos momentos que você vai tentar se projetar, como posteriormente ao seu retorno ao seu corpo físico, podem acontecer situações semelhantes a essa. Pode acontecer muitas coisas, né? Tá certo? Nos momentos que precedem a projeção consciente, nos sinais da projeção consciente, como o que, ao despertar, você traz aquelas rememorações, né? Lembranças, assim, as rememorações, e também pode acontecer situações como essas que eu descrevi aqui, tá certo? De espíritos, naquele momento, abordarem você no intuito de transmitir algum recado, tá certo? Na verdade, acontecem muitas coisas, mas aí eu vou passando aos poucos aqui, né? Então, com o tempo, o projetor consciente ele deve ir se acostumando com situações positivas e negativas, porque tanto no momento da projeção consciente, né, como depois no retorno, você pode sofrer algum tipo de perturbação, né? Por espírito também, não é só situações assim positivas, pode acontecer situações ruins também, né, negativas, tanto no início da sua projeção consciente como no retorno. A gente lembra sempre que normalmente quem é projetor consciente, ele sempre tem algum tipo de amparo, né? Tá certo? Sem esse amparo, né, sem essa supervisão dos amparadores, o projetor ele não evolui de maneira apropriada, porque não tem como. Esse mundo que nós vivemos aqui, ele é muito cheio de problemas. Tá certo? Então, é necessário mesmo, né? Tá certo? Mas os amparadores, eles deixam a gente passar por certos tipos de situações difíceis para a gente compreender bem o mundo onde nós vivemos e com outros objetivos também, né? Tá certo? Então, por enquanto, seria só isso, né? Bom dia!